Então, pessoal, é, nessa nesse vídeo aqui eu vou falar com vocês é, sobre a parte aqui que nós prometemos, né? Que eu prometi para vocês que eu ia falar sobre os módulos, né? O que são módulos em Python, pacotes, tá? E bibliotecas, tá? Inclusive aqui eu vou deixar essa referência desse vídeo aqui depois para vocês no Canvas, onde vocês podem. O vídeo está em inglês, mas só que o vídeo é muito bom e muito bem resumido. Aqui do Jafé Sabir, canal dele aqui, onde vocês podem estar entrando em mais detalhes. Mas eu vou explicar mais ou menos aqui, tá? Pois bem, eu vou dividir esse vídeo aqui em duas partes, tá? A primeira parte é a parte conceitual, tá? Que é a parte que vai cair na prova, tá? Na avaliação de vocês aí do Question. E é o que eu é o que vai a parte teórica, né? Aquilo ali que como a gente chama as coisas, tá? Então, eu vou definir aqui com vocês o que são módulos, pacotes e bibliotecas, tá? O framework eu vou falar brevemente, mas não vou entrar em detalhes, tá? Porque não faz parte do escopo, mas eu posso falar sem problemas, tá? É, E na segunda parte do vídeo vai ser uma parte mais, digamos, divertida, porque nós vamos fazer o seguinte, nós vamos construir, tá, do zero uma biblioteca, tá? Ou seja, uma library. E o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer todo o procedimento de construção de uma biblioteca aí bem simples, tá? A biblioteca, o intuito dela não é ser nada exagerado, tá? Mas é uma biblioteca que o objetivo sim é a gente ver como o código, né, ele sendo limpo, né, sendo devidamente planejado, né, projetado é, e testado, né, ele pode ser compartilhado não só com você nos seus projetos, mas com outras pessoas também, tá? Isso é muito interessante. E a gente vai usar um conceito simples aqui, tá? De é, de um conceito, né, um estudo de caso simples que é basicamente calcular a área e perímetro de figuras geométricas. Mas vocês não se atentem a essa parte aí, tá, do conceito, mas sim se atentem à parte que o que realmente importa, que é a parte, tá, do processo, né, para criação. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai criar toda a biblioteca do zero, tá? E a gente vai publicar ela no PyPy. Você lembra que eu falei com vocês sobre o PyPy, que é a biblioteca padrão? Então, pois é, a gente vai criar essa biblioteca, a gente vai expor ela lá, tá? E depois, né, a gente vai criar uma aplicaçãozinha do zero, que nem eu criava com vocês aí, e a gente vai importar essa biblioteca usando o pip-install. Olha que bacana, que nem a gente faz com o Pandas e por aí vai, tá? Então, enfim, tá? Como é que a gente vai seguir esse modelo aqui, né? Então, a primeira parte do vídeo aqui eu vou falar com vocês aqui sobre essas explicações, e a segunda parte do vídeo aqui a gente vai botar a mão na massa, para a gente identificar melhor como funciona, tá? Esses conceitos no mundo real, certo? Então, vamos lá. Bem, o que seria um módulo, tá? Um módulo em Python, né? O que seria um módulo? Basicamente, um módulo são arquivos .py, tá? Ou seja, sempre quando eu crio um arquivo .py na minha aplicação, ali existe um módulo, tá? Por padrão é um módulo. E o que tem no módulo, né? Tem aquilo que nós já fizemos, tá? Funções, classes, objetos, tá? Qualquer outro tipo de código, definição, tudo ali, tá? Variáveis, tá tudo ali, tá? Então, um módulo nada mais é que um escopo já por padrão do Python por arquivo, tá? Então, sempre quando você cria um arquivo extensão.py, que é um script Python, ele na verdade também ele é um módulo, tá certo? E aí, o que acontece? A partir dos módulos, a gente já consegue ver uma coisa interessante. A partir dos módulos eu consigo, tá? Fazer o que?
é, usar os chamados imports, tá? Ou seja, eu já consigo separar as minhas funcionalidades, tá? Por quê? Imagina que eu tenho, né? Você lembra daquela aplicação que nós fizemos sobre a calculadora? Que nós criamos quatro operaçõezinhas básicas ali e depois a gente importou para um código cliente chamado main.py, né? Que era um módulo, só que é um módulo cliente. Mas a gente havia criado um módulo ali calculadora.py, se eu não me engano, tá? A gente teve que dar um import ali na main chamando calculadora. E o que, que isso significa? A gente vai ver isso na prática, né? Por isso que eu vou fazer essa segunda parte do vídeo para explicar esses conceitos. Mas o que, que isso significa? Significa uma coisa bem interessante, tá? Eu quero já deixar isso bem claro aqui para vocês, prestem atenção, tá? Programar é apenas é apenas uma etapa, tá? Da solução do problema. Não é a solução do problema, tá? Codificar, criar a lógica de programação não é a solução do problema, é parte da solução do problema. Lógico, não vamos também tirar o mérito da codificação, da lógica de programação, mas fiquem espertos, tá? Fiquem espertos, por quê? Porque a lógica de programação ela resolve o problema, mas se ela não tiver ali atrelada a um código limpo, um código de qualidade, um código extensível, manutenível, tá? Esse código ele vai viver por pouquíssimo tempo, tá? Principalmente se você estiver trabalhando em equipe, certo? Então, não adianta, tá? Você ter uma boa lógica de programação se você também não tiver aquilo que eu sempre falo em aula, que é o que? Saber trabalhar em equipe. Saber que você não é um exército de um homem só, tá? Saber que você precisa de outras pessoas, tá? Que esse teu código é um organismo vivo, ou seja, um organismo, né? Como por exemplo, vamos pegar o nosso corpo. O nosso corpo, né? Cada órgão depende, né? De outros órgãos para funcionar, né? Imagina, né? Se o cérebro ele dependesse só dele mesmo, né? E o coração que bobeia sangue para ele, né? Lógico, tem órgãos que são mais dependentes de outros órgãos, mas todos os órgãos têm uma dependência ali, tem uma utilidade entre si, né, dentro do corpo. Assim, da mesma forma, é na vida real, né? A vida real, eu costumo dizer que é um espelho, né? Tudo converge para, digamos assim, para um ponto em comum na vida, né? Tudo seria uma generalização, é uma generalização, mas assim, grande parte, tá? Grande parte aí converge para um ponto comum, ou seja, tudo tem uma responsabilidade, tá? Não uma coisa tem todas as responsabilidades, tudo tem uma responsabilidade. Essa frase tem que ficar clara. É o princípio da responsabilidade única que eu sempre falei com vocês, tá? Então, voltando aqui à explicação, eu tenho o meu módulo lá que tem as funções, as classes, os objetos, né? Isso daqui já eu sei que está fora do escopo da ementa do curso de vocês, mas o intuito é que vocês já mostrei isso para vocês que a gente vai usar classes e objetos aqui, tá? No exemplo, mas é bom já vocês saberem que vocês vão pegar isso no próximo período, tá? No próximo semestre aí, com certeza, no próximo ano vocês vão pegar orientação a objetos, então é bom vocês estarem a par disso, tá? Enfim, quando eu crio um módulo, tá? Aí eu faço o seguinte, tá? Eu posso criar outros módulos, como a gente vai criar no exemplo prático. Módulo 1, módulo 2, módulo 3. Quando eu junto esses módulos, tá? E organizo eles de forma correta, eu tenho, tá? Um chamado pacote, tá? E um pacote em Python, ele basicamente ele se declara um pacote, tá? Quando eu crio um diretório, ou seja, crio uma pasta onde dentro dessa pasta tem vários arquivos .py, tá? Só que aí tem uma coisa que precisa deixar bem clara aqui. Não é
só isso, tá? A definição. Para um pacote em Python ser um pacote, ele precisa ter um arquivo, tá? Dentro do diretório ali, tá? Chamado init.py, tá? Vem dois underscores antes e dois underscores depois, tá? Mas é init.py. A gente vai ver isso, tá? Esse arquivo, ele configura, aí de fato ele configura o seguinte, ele mostra, tá? Que para o Python, para o interpretador do Python, que aquele ali é de fato um pacote, tá? Ou seja, é um conjunto, é uma pasta contendo vários arquivos .py, tá? Que pode ser usada, tá? Ou seja, pode ter um módulo ali que faz, sei lá, os cálculos aritméticos. Pegando o exemplo de uma calculadora, por exemplo. Eu posso ter outro módulo ali que faz análise sintática da equação matemática. Eu posso ter outro módulo ali que faz, sei lá, outra coisa, tá? Então, enfim, tudo está num pacote, tá? E aí, o que acontece? Essa é a definição de pacote, tá? E aí, a gente tem, tá, um impasse, tá? Até aqui a gente não tem impasses, ou seja, a gente não tem termos que são intercambiáveis ou que representam, ou que são sinônimos, ou, falando de forma mais clara, que são a mesma coisa. Até aqui a gente definiu o que é módulo, o que é pacote. Módulo, arquivo .py, arquivo Python normal. Pacote é uma pasta, né, com arquivos .py, com módulos. Lembrando que ela tem que ter o init.py também, tá? Mas só que tem um problema agora, que é o impasse, tá? Entre o que é biblioteca, tá? E o que é pacote. Então, uma biblioteca, tá? Alguns dizem que é uma coleção de pacotes relacionados, tá? Ou seja, estou aumentando aqui o nível. Essa definição aqui eu acho interessante desse vídeo que eu deixei para vocês aqui, né? Aproveita e dê o like lá no vídeo do rapaz aí, que é um vídeo bem legal. Mas enfim, a biblioteca ela pode ter vários pacotes atrelados a ela, tá? Uma biblioteca Python, tá? Mas aqui a gente vê também que, por exemplo, a gente pode criar um pacote também, tá? Com essa sistemática, né? Com essa metodologia. Então, é um termo um tanto que, vamos dizer assim, intercambiável, quando as pessoas falam. Aqui a gente vai chegar na seguinte definição: a biblioteca é quando nós formos publicar, tá, o pacote no PyPy, tá? Aí a gente vai ter uma biblioteca de fato, tá? A gente pode usar essa definição aqui, que a biblioteca é um conjunto de pacotes, tá? Não tem problema algum. Inclusive isso daí vai acontecer, tá? A gente vai ver que vai ter alguns pacotes ali. A gente vai ter 2 pacotes nesse projeto. Mas eu acho que uma biblioteca mesmo é aquela que você publica, tá? No PyPy, tá? Ou em outro lugar que não seja público, tá? O PyPy é um repositório público, tá certo? Então, é bem interessante deixar isso claro, tá? Então, vamos voltar aqui para a gente reforçar os conceitos. Módulo é um arquivo Python.py, tá? Formado por código, tá? Basicamente. Pacote, um conjunto de módulos, ponto. Só que lembrando, ele precisa ter ali, tá, o arquivo init.py, senão ele não é considerado de fato um pacote pelo Python. Isso tem que ficar bem claro, tá? A biblioteca é um conjunto de pacotes, tá? Pela definição aqui do vídeo, tá? Que tá, na minha opinião, eu acho que está correta. Só que para a gente deixar aqui claro o que a gente vai chamar de biblioteca é o que está publicado para ser usado, tá? De forma, digamos assim, colaborativa, tá? Ou ser usado por outras pessoas, tá? Então, a biblioteca aqui é quando nós de fato chegarmos lá no PyPy e publicarmos, tá? A nossa biblioteca, certo? Agora, para encerrar aqui a explicação, tá? Que já vai ser suficiente. O que já foi falado aqui já é suficiente para a prova, tá?
mas eu espero que vocês assistam a segunda parte do vídeo que vai estar bem interessante. Mas para encerrar a, a parte da explicação aqui, a gente tem aqui, por exemplo, o framework, né? Framework é um termo, tá? Que ele é bem assim, digamos, genérico no inglês. Ele é um termo assim que ele pode ser, que ele tem uma conotação, ele tem uma, digamos assim, um significado diferente dependendo do contexto que ele se aplica, tá? Por exemplo, num contexto convencional, framework pode ser traduzido como, por exemplo, um conjunto de diretrizes, tá? Mas na programação geralmente a gente chama de framework o que? Uma coleção de bibliotecas, tá certo? Que como o vídeo está falando aqui, ó, ela provê um conjunto de regras, convenções e ferramentas que vão te ajudar a estruturar seu código e construir aplicações. Então o que a gente tem aqui? Vamos instanciar aqui as coisas, tá? Com respeito a módulo, o que a gente tem de módulo no Python, tá? Já pronto para a gente usar, tá? Fora os que a gente criar. Olha, a gente tem um módulo de math, né, de matemática, tá? A gente tem um módulo, tem um outro módulo também que é muito importante, o módulo regex, tá? Que é o RE. A gente tem alguns módulos importantes aqui, né? O módulo regex para expressões regulares, tá? Para fazer match de strings. Então a gente já tem alguns módulos que já vem instalados, vários módulos que já vem instalados na versão do Python que você instala aí no seu computador, tá? E quanto, né, a tendência, quanto mais, digamos assim, mais recente a versão, mais módulos, né, a tendência, mais módulos ela possui, tá? Agora, o que seria um pacote, né? Aí que tá. O pacote e a biblioteca aqui é onde tem digamos assim, esse impasse por conta disso. O pacote e a biblioteca, os exemplos que eu vou dar são os mesmos, tá? Só que é o seguinte, vamos dizer que é o seguinte, é um exemplo de pacote, por exemplo, é o Pandas, tá? O Pandas lá que a gente usa muito ali em Data Science, tá? Agora tem o Polars também, que é feito em Rust, enfim, né? Tem o NumPy, tem o SciPy, tem o Matplotlib, tem Seaborn, tem Scikit-learn, tem TensorFlow, tudo isso daí são pacotes. Só que imagina que o cara tá ainda, né? Tá lá em desenvolvimento e tá criando esses pacotes, né? Então o que acontece? Aí fica esse impasse, tá? Porque tem esse impasse. Por exemplo, o pacote ele pode ter essa conotação de que é uma biblioteca que está em desenvolvimento, tá? Por quê? Porque se você for pegar, por exemplo, lá um Scikit-learn, né, um sklearn, você vai ver que ela tem vários pacotes dentro dela, tá? Que é o conceito aqui de biblioteca, tá? Só que por que existe esse impasse aqui? Existe esse impasse porque é como se o pacote também fosse algo que está em desenvolvimento, que não foi publicado, não foi feito deploy, tá? Então, todas essas bibliotecas que eu acabei de falar aqui são pacotes, mas no fundo, pelo que eu já falei, elas são bibliotecas, tá? Ou seja, todas elas já estão lá no PyPy, por exemplo, prontas para serem usadas, tá? Então, por exemplo, eu tenho lá o TensorFlow, eu tenho PyTorch, eu tenho Pandas, eu tenho Polars, eu tenho um NumPy, eu tenho SciPy, eu tenho toda essa gente aí, né? O sklearn, tem todo esse pessoal aí, né? Sklearn e Scikit-learn é a mesma coisa. Aqui eles resolveram mudar o nome da biblioteca. Tem toda essa galera junta aí, tá? Tudo isso são bibliotecas que estão lá no PyPy. A gente vai ver isso no próximo vídeo, tá? Agora, o que seria o framework, tá? Aí que tá. O framework, por exemplo, um exemplo interessantíssimo de framework em Python é o Django, tá? O Django, para quem não sabe, é um framework para construção, tá? Do back-end de aplicações web. Pode ser usado também, tá? Como full stack. O que é full stack? É tu criar tanto o front-end como o back só usando o Django,
tá? Só que não é indicado, tá? Porque você vai cair ali você vai ter que usar HTML, JavaScript e CSS ali diretamente com o teu código ali, de uma forma que hoje, por exemplo, frameworks como React, Vue e esqueci o nome do outro agora, da Google, é o React, Vue e agora eu esqueci, eu não me faço aqui, esqueci, são os três mais interessantes. E tem outros, tá? Tem o Next.js também aí, que é digamos assim, uma extensão do React, que é muito Angular, tá? Lembrei o nome aqui, Angular, que é da Google, tá? Tem o Next.js também. Então, assim, todos esses camaradas aí, né, são frameworks front-end, tá? Ou seja, para aquilo que é exibido para o usuário, tá? Baseado em JavaScript. Por que eles são importantes, tá? Porque eles ajudam, né, na reutilização de código, que é o que a gente está querendo aqui mais no Python, tá? E reutilização de componentes, tem uma orientação voltada para componentes. Então é o seguinte, fora que tem toda outras funcionalidades de validação, formulário, segurança. Então assim, o ideal, né, por exemplo, é você ter uma stack, tá, de desenvolvimento separada, né? Por exemplo, vai criar uma aplicação web. Na aplicação web você tem aí o Django, por exemplo, no Python, que é o mais de longe é o mais popular, tá? Tem Flask também, que é interessante, tem o Fast API para criação de APIs. O Django também tem é, é, bibliotecas ali internas ali para criação de APIs REST, tá? Mas isso depende, o Fast API, assim, o Django ele é o que está mais maduro no mercado e geralmente é o que é mais optado aí para construção de aplicações aí, por exemplo, para empresas de grande porte, porque ele é o mais estável, tá? É o que está mais tempo no mercado. Não é que as outras são ruins, é que elas estão menos tempo no mercado, tá? Então, por exemplo, o Fast API é muito bom para criar APIs REST, tá? Muito bom. Só que muita gente ainda não tá, muitas empresas ainda não têm essa confiança ainda nesse Fast API, né? Ou por quê? Porque é um framework que surgiu bem depois do Django, né? Tem menos, vamos dizer assim, suporte em comparação ao Django, tem uma comunidade menor, né? Sendo que a comunidade do FastPay é enorme também, mas em comparação a do Django é menor. Então, assim, o Django é o principal aí para o back-end. No front-end, aí, né, o pessoal aí usa mais React, tá? Mas tem outras opções aí interessantes, como o Angular, né, que tem te força mais a barra para tu seguir diretrizes mais, digamos assim, aceitas do front-end. Tem uma curva de aprendizado dentre os frameworks que eu falei, que tem a maior curva de aprendizado. O React fica ali no meio termo, porque ele pode chegar ao nível do Angular, ou ele pode chegar ao nível do Vue, por exemplo, que é o mais lightweight ali, tá? E tem o Next.js, e aí por aí vai, cada um com a sua particularidade. Mas enfim, sobre Python, tá? É isso, tá? O framework é como se fosse o Django, tá? Que é onde você constrói toda uma aplicação. O Fast API também, tá? O Flask também. Então, todas essas são consideradas frameworks, tá? Conjuntos de bibliotecas, tá? Que estão ali na sua relação de dependência, tá? A gente vai ver que tem uma dependência ali de certas bibliotecas, que quando você instala, por exemplo, o Django, ele instala tudo, um conjunto de bibliotecas ali, várias bibliotecas que ele precisa para que ele possa funcionar corretamente ali e conseguir te ajudar a montar a tua aplicação. Ok? Então, pessoal, basicamente é isso, tá? Esses são os conceitos aí do que é módulo, do que é pacote, do que é biblioteca e do que é framework, tá? Então, qualquer dúvida, qualquer, qualquer coisa que vocês não tenham entendido bem, tá? Primeiro, assistam o segundo vídeo que eu vou publicar, que eu vou disponibilizar para vocês,
E, tá? Caso as dúvidas ainda persistem, tá? Entre em contato comigo via e-mail ou WhatsApp, tudo bem? Então, um forte abraço, até o próximo vídeo.